Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aí para mais um vídeo aí do canal Bolsa de Valores para Todos, né? Arroba B3 para todos aí nas redes sociais. Eu sou o JJ Alex aí para mais um ponto de estratégia que eu uso para minha carteira de longo prazo visando rendimentos, né? Agora com fundo imobiliário, dando prosseguimento ao último vídeo que eu postei aí sobre estratégia do dividendos, né? Como eu escolho as ações para comprar dividendos, as que mais pagam dividendos, eu escolho usando o IDIV e quase parecido eu uso para estratégia aí para realizar o ranking dos fundos imobiliários, para também visando comprar fundos imobiliários descontados que pagam bons dividendos, tá bom? Eu vou passar a vinheta aqui e depois prosseguiremos. Lembrando que esse vídeo tem um caráter 100% educativo, né? Não envolve recomendações de compra ou venda. Retornos passados não são garantia de retorno futuro e todo investimento envolve risco, pode causar perdas ao investidor. Essa é basicamente a minha opinião, né, para gerar renda. Eu vou fazer isso aí pelos próximos 10, 15, 20 anos. Não sei se vai funcionar esses rankings, mas pelos beta testes feitos por outras pessoas e livros que eu li, provavelmente a probabilidade é de muito alta de se repetir o que aconteceu no passado, né? E por isso já vem muito tempo sendo testada, sendo feitos esses backtest e tem funcionado aí em períodos acima de 10 anos, né? E é isso que eu estou visando, né? Acima de 10 anos aqui, investimento de buscando dividendos e rendimentos de fundos imobiliários são um longo prazo, aí tem que ser aos poucos e sempre, né? Aportar todo mês, cair os dividendos, reaportar. Por isso que eu tenho os fundos imobiliários, né? Porque ele cai, a maioria dos fundos cai mensalmente, isso aí ajuda e psicologicamente também ajuda a gente a guardar mais dinheiro, tá bom? Então é isso, eu passei o último lá das ações, né? Como eu escolhi as 10 ações lá do índice DIV, e é praticamente a mesma coisa, só muda alguns dados, né? Mas é a mesma lógica, a mesma sequência aí que eu faço o ranking dos fundos imobiliários, né? Vou passar aqui para a tela do meu computador aqui, eu vou mostrar rapidamente aqui o, o ranking que está valendo agora, né? Esse ranking é válido até 31 de agosto, né? Eu fiz ele no mês de lá para o dia 2 de maio, na primeira semana de maio, eu baixei os dados e fiz, né? E fiz o baixei os dados da tabela lá e fiz o ranking, né? Temos aqui esse aqui, o ranking direto aqui, né? Para quem quer só pegar os, os fundos são esses aqui, né? Os que tem, os verdinhos são todos esses que tem carteira já, né? Já estão sabendo. É o mesmo padrão. E esses brancos que tem um asterisco eu não tenho em carteira ainda, tá? Mas aqui está na ordem da classificação de importância, né? Do primeiro para o último, né? E esses em roxo aqui são os fundos que eu não que não eles não vê, não eu não adquiri eles pelo ranking, né? Eu adquiro eles sempre, desde quando eu comecei, eu compro esses fundos, né? Um KNR híbrido, de papel MX Eventos, logística de shopping, e esse foi o último que eu incluí aqui na carteira, que é ele tem um ano e pouco, é novo também. Acho que é híbrido também, mexe com tanto com fundo como com papel, tá bom? Então, na classificação VSL, H11 é o primeiro, né? Aí C11, Laje Corporativo segundo, GTW, HR o terceiro. Esse GTW aqui, eu acho que é um prédio, ele só tem um inquilino e um prédio, que é o do Banco do Brasil, a Caixa, lá em Brasília, né? Mas ele tá aqui. Aí o ranking, por isso que você tem que criar uma carteira com vários papéis do ranking, né? Porque se um não funcionar, os outros cobrem o que aquele deixou de funcionar. Mas tem se mostrado bastante resiliente aí no longo prazo, né? Tá bom? Que a GR11 é outro que é do mundo do agro, né? Também tem outros do agro, mas ele que entrou aqui no coisa, aqui é fundo de fundo, né? De papel, MGFF11, More 11 de papel também, né? RBC, ó, Lajes Corporativa,
Rect 11 também eu tenho, é híbrido. E assim por diante. Aqui são a listagem fundo. Mas eu vou passar aqui, vou mostrar para vocês, né? Como eu já falei da outra vez, né? Para quem está iniciando agora, né? Eu faria uma divisão. Por exemplo, R$ 150, né? Eu dividiria 50 cada, em cada tipo de investimento, né? Em tesouro direto, né? Em ações e em fundos imobiliários, né? Entendeu? Dividiria em três o capital que eu tinha e ia comprando aos pouquinhos essas partes aí. Porque é importante você ter uma Selic aí para se você precisar de algum dinheiro no futuro, você usar, seria uma reserva de emergência, né? Mas como criá-la? Você vai criar aos poucos mesmo, não precisa só criar ela para depois começar a pegar os outros papéis. É o que eu acho, o que eu entendo, né? Pode criar tudo junto. E assim vai crescendo o bolo, tá? Fundos imobiliários eu coloco muito porque ele cai todo mês e você vê o dinheiro caindo, né, na corretora lá e isso vai te incentivar muito. Ações também cai, mas ela é uma, duas vezes. Tem ações que pagam mensalmente, né? Geralmente no ranking aí vamos ver de acordo com as ações que ela tem que distribuir por ano, ela tem que gerar lucro para depois distribuir, ter reunião e tudo mais, aí não distribui todos os meses, né? E fundo imobiliário já tem uma política mais voltada aí para distribuir rendimentos mensais, né? É muito simples, eu só pego os dados lá, mostrar aqui, ó. Eu pego os dados lá do Fundo Explore, qualquer pessoa pode pegar grátis, né? Não paga nada. O site é grátis também, né? Eu, eu peguei a estratégia lá, passo a passo, a estratégia do ranking para FIs, né, adaptada para o Gelec. Porque eu sigo muito o Clube do Valor lá do Ramiro, eu peguei a estratégia e adaptei aqui para mim, né, para ficar mais mais acessível para todos, né? Essa estratégia visa observar a liquidez dos fundos, né, dos dividendos sendo ajustado para excluir eventos atípicos e sua relação do preço pelo seu valor patrimonial, né? Porque vai relacionar o dividendo com o valor patrimonial do fundo para ver se ele está descontado para ganhar mais em porcentagem aí do dividendo, né? Antes de tudo, eu tenho que baixar, vou lá na tabela com os fundos imobiliários cotados da bolsa, né? E o que eu faço para isso? Eu vou lá no Fundo Explorer e pego no site Fundo Explorer e vou baixar a tabela, né? Lá no, eu vou na página inicial, né? Em ferramentas e em ranking de fundos imobiliários. Em todas as colunas escolho preço aí lá, né, na página lá desse site Fundo Explorer, né, na página inicial lá tem uma ferramenta, né, e tem em ranking de fundos imobiliários. Aí nesse ranking de fundos imobiliários lá vai aparecer todos os dados, né? Eu não preciso de todos os dados vem de cada fundo, né? Aí lá eu escolho o preço atual, né, liquidez diária, dividend yield, dividend yield dos 12 meses, a média, né, 12 meses da média e PVPA. Aí eu seleciono essa pesquisa, né? Copio e colo em uma tabela do Excel ou do Google. Aí depois dela eu vou adicionar a coluna depois da liquidez diária, né? Com o nome negociabilidade, porque eu tenho que calcular a liquidez diária dele. Aí eu uso uma fórmula do preço atual vezes a liquidez diária lá, que é o tanto de negócio que ele tem, vai dar o valor total de dinheiro que é movimentado por dia, né? Eu também adiciono mais uma coluna depois do dividendo de 2 meses a média, né? E também outra para calcular lá o ranking de dividendos. O ranking vai ser a soma dessa média com o PVPA, né? Aqui eu vou calcular o, o ranking dos dividendos, né? Essa coluna aqui. E na outra eu vou colocar mais uma coluna para o ranking de PVPA e outra para estratégia do ranking. Vou mudar aqui, né? Opa, o ranking aqui. Fechou. Aí depois eu vou fazer alguns ajustes aí para a tabela
para a tabela reconhecer, né, que tem alguma coisinha lá do site que não dá. Aí antes eu tenho que eu vou lá em forma, classificar, transformar. Eu tenho que transformar todos os pontos em vírgula, que do site vem tudo com ponto, vai dar erro lá quando você calcular lá as fórmulas no Excel, no Google, né? Eu tenho que transformar todos os pontos em vírgula, tá? Aí eu vou usar a pesquisa, né, substituição, Ctrl F, aí preencher, local, substituir por e normal, tá? Aí o primeiro passo eu vou eliminar os fundos imobiliários de desenvolvimento e incorporação, né? E também os que têm uma liquidez menor que R$ 200.000 em média diária. Com a fórmula que eu já falei aqui em cima, né? Liquidez, preço atual e liquidez diária. Na coluna de negociabilidade. Nesse passo está sendo aplicado o filtro 1, que é o de liquidez, né? O filtro 2 e o filtro 2 de tipo de dividendos. Eu vou tirar o tipo de fundo, né, que eu tiro os de desenvolvimento e de incorporação. E também retiro fundos com valor patrimonial abaixo de 300 milhões e também os fundos que tenham menos de um ano, né? Segundo passo, eu vou eliminar os fundos com menos de um ano, eliminar os FI com pagamentos não recorrentes de dividendos e depois classificá-los numericamente pela ordem do maior para o menor, né? Na coluna de dividendo com o número 1, e na posição 1, né, número 2 para a posição 2 e assim por diante, né? Aí com isso aí eu vou tirar eu vou tirando também os filtros de idade, né, que é o abaixo de um ano, filtros novos eu elimino da lista, e o de estabilidade, que é o pagamento recorrente de dividendos, né? Com esse segundo passo aí, né? Depois eu classifico os fundos com base no PVPA deles, né? Com base no PVPA deles. Opa, foi demais. Cadê? Perdi. Do menor para o maior, e também eu numero eles na coluna do ranking PV com o número 1 para o primeiro colocado e número 2 para o segundo, e assim sucessivamente até o último fundo, né? Opa, tô errando aqui. Aí depois eu somo as posições dos dois rankings de coluna de cada fundo imobiliário, né, com a fórmula do ranking dividend e ranking PVPA na coluna, e classifico a última coluna lá para fazer classificar os melhores rankings, né? Eu vou montar depois, eu monto uma carteira com 15 fundos desses 20 primeiros colocados, né? E faço esse rebalanceamento em 4 meses, né? Porque eu escolhi essa data, você pode escolher a data que você quiser, né? Quando é que um fundo sai da carteira, né? O fundo só vai sair da carteira quando ele deixar de figurar na classificação de 50 melhores, né? Quando ele for 51, por exemplo, ele sai da minha carteira, tá bom? Eu vou mostrar aqui agora a tabela. Essa aqui é a tabela que eu baixo lá do Fundos Explorer, né? Eu lanço tudo aqui. Essa tabela aqui veio, que você tem ideia, veio com 282 fundos, né? 282 fundos aqui, ó. 282, 281, né? Que desconta essa primeira linha aqui, tem 281 fundos. Desses 281 fundos, eu fui passando os filtros, sobraram, eu venho aqui para essa outra tabela, sobraram 89 fundos imobiliários. E desses 89, eu fiz a classificação e cheguei nos 20 melhores, né? Que é do VCLH11 aqui até o Pare 11, né? Na posição 22, desconta essas duas colunas aqui e fica 20, né? Tá bom? Até o Bari 11. Aí no meu ranking estão os que tá em verde aqui, né? Eu tenho os que estão em verde, eu já tenho na minha carteira, e os em vermelho estou de olho para adquirir. Essa listagem aqui está disponível aí na descrição do vídeo, vocês não tem problema não, vocês vão pegar lá e vão ver do primeiro até o último, até o 89 classificado, né? 89, sobraram 89 aqui. E aqui eu vou mostrar aqui para vocês onde que eu faço as contas matemáticas, né? Eu pego aqui, ó. Opa, foi muito.
eu realizei ele baixei os dados lá do Fundo Explorer no dia 4 de maio de 2022, né? Por que isso? Porque deixa eu mostrar aqui, falar aqui para vocês aqui, voltando aqui atrás rapidão. Porque eu só adquiro o fundo no dia que eu baixei a tabela lá, tem um valor, né? Eu só adquiro ele se ele tiver com um valor abaixo desse daqui. Ó. Esse aqui é o valor VCLH11, que no dia que eu baixei a tabela no dia 4 de maio, ele estava cotado a 9,34. Eu fiz esse ranking aqui com o valor dele nesse preço. Por isso que aqui na frente está comprar. Porque se aqui na frente está comprar, esse preço aqui, o preço de mercado hoje está abaixo desse valor. Se o preço está abaixo desse valor, eu posso comprar. Me autoriza a comprar. Se não tiver abaixo, eu não compro. É o exemplo aqui do PATL11, né? Pátria Logística, né? Híbrido. Ele está a aguardar. Por que está a aguardar? Porque a cotação dele atual está acima de R$ 75,90. A cotação dele atual está acima de R$ 75,90. Ele já vai mudar de classificação no meu ranking. Por isso que eu não compro acima desse preço, eu compro abaixo. Tá bom? Provavelmente, se ele tiver abaixo desse preço, ele está numa classificação melhor. Não sei se vocês entenderam isso, mas é por isso que tem esse... Quando eu posto lá nos meus grupos a tabelinha dos fundos dos rankings, né? Tem essa aguardar e comprar. Comprar porque está sempre abaixo do preço que do dia que eu fiz o ranking, né? E aguardar porque o preço está sempre acima desse patamar. Eu não compro, eu espero, guardo o mercado, ele corrigir e quando ficar abaixo eu compro. Se não ficar abaixo eu não compro, vou para outro, estou comprando outro, não tem problema nenhum. Por isso que tem 15, tem 20 aí para escolher 20 aí fundos imobiliários, né? Eu tenho 20, 5 que são fora da estratégia do ranking e 15 da estratégia de ranking, tá bom? Aí voltando lá para a tabela que realmente que eu faço o ranking, é assim, né? Eu vou pegar todos os rankings lá, como eu peguei aqui, já mostrei para vocês, né? Eu peguei todos os rankings aqui, né? Peguei todos os da bolsa, né? São 280 e pouco. Desses 280 e pouco caiu para 89. Sobraram 89 depois que passei alguns filtros, né? Liquidez, idade, se é desenvolvimento ou não, entendeu? Aí foi eliminando os fundos, ficaram 89. Desses 89 eu fiz a classificação. Como eu falei lá, né? Rapidamente eu vou falar aqui de novo, repetindo aqui, mostrando que fica mais fácil, visualizando, né? Coloco a tabela dos fundos. Aí eu tenho o preço atual e liquidez diária. Aí o que é que eu faço para saber se eles têm um movimento acima de R$ 200.000 de liquidez diária? Eu pego esse valor, multiplico pelo número de negócios, aí dá a negociabilidade dele. Viu? Show. Aí desse aqui eu vou eliminar os fundos abaixo de 200 mil. Aí depois eu pego o dividendo, a média dos 2 últimos meses, né? E coloco aqui. O ideal seria a mediana. Só que eu deixei a média porque é muito... dá um pouco de diferença, não chega a ser exagerado, mas é mais fácil, né? Que já tem direto, dá para qualquer um fazer. Eu vi que não muda muito, né? Dos fundos que são regulares, dificilmente isso aqui muda. Os irregulares que vai mudar muito essa mediana aí. Mas para os fundos que são regulares, que pagam... E lá no Fundo Explorer você mesmo consegue verificar se eles são regulares pagadores de dividendos. Lá tem um gráfico mostrando a regularidade dele, né? Aí eu preferi pegar essa média aqui, lógico, falando já que está adaptando, né? Aí eu pego. Aí com essa média aqui eu venho, classifico ela, né? Da maior para menor. E vou dando 1, 2 para os primeiros, segundo, né? E assim por diante. Entenderam? Classifico a maior média, dou 1, 2, 3 para os classificados. Aí depois eu vou no patrimônio, vejo que é o PVPA deles, né? Também faço a mesma coisa, classifico aqui do menor para o maior e dou uma nota, né? Do menor para o maior.
Um, dois, três e assim por diante, até o último. E depois eu faço a soma dos dois números, né? Desse e do 50 e com 57, 61. E classifico isso aqui. A classificação desse aqui é que vai dar os melhores fundos pagando dividendos da estratégia do ranking, né? Aí eu faço classificação e compro 15 dos 20 primeiros colocados. E quando é que um desses aqui que entrou na minha carteira vai sair? Quando eles deixar de figurar entre as 50 posição, né? Passou de 50 aqui, ó, da posição 50, eu excluo ele e vendo ele, não importa o preço que tenha, e vai colocar outro no lugar, tá bom? É bem simples, eu sigo isso aí à risca, bem simples. E tá dando certo, estou satisfeito até agora. Esse aqui é o que eu faço, o que eu faço, né? Vocês que queiram rendimentos em fundo imobiliário vão ter que estudar um pouquinho também, né? Verificar se isso combina com o estilo de vocês, né? De quem quiser com estilo, com o tipo de estratégia, né, que você quer usar. Não é que serve para mim que vai servir para todo mundo, né? Cada um vai se adaptar e vai ver, vai olhar, vai testar, né? É bom testar. Não é só porque eu estou falando que é para fazer, é bom vocês tirar suas próprias conclusões. Eu gosto muito, eu copiei essa estratégia aqui lá do Clube do Valor, né? Do Ramiro, cara muito responsável lá no gerenciamento das carteiras dele. E eu só adaptei algumas coisas porque ele tem uma equipe grande para fazer outros cálculos, né? Eu não, mas eu estou fazendo aqui e está batendo bastante com os rankings que ele divulga lá também, tá? Tá muito próximo aí, não tenho que reclamar. Esses aqui são as estratégias que eu estou usando para recebimento de dividendos, tanto com ações, né? Do dividendos e do rendimento de fundo imobiliário. Ações eu pego e classifico, e fundo imobiliário eu faço isso aqui. Baixo a tabela do Fundo Explorer, passo alguns filtros, né? Liquidez diária, de tipo de fundo, tiro de desenvolvimento, tiro de incorporação e de idade, né? De abaixo de um ano, e classifico eles e compro 15 dos 20 primeiros colocados, tá? Uma forma bem clara e simples aí. Coloquei essa quantidade de ativo aqui é só para eu ver, né, como o ativo tem mais ou mais. Tem ativo, né? Esses que estão zero são um tipo de papéis que não vai ter imóvel mesmo. Aqui é o que eu falei, aquele lá tem um, né? Tem um imóvel só. E assim, esse GTWR aqui, ele vai estar falando que tem 4 imóveis, porque são 4 torres lá do prédio do Banco do Brasil. Por isso que conta 4, mas eu conto como fosse um só. Tá bom? Espero que tenha ajudado aí. Qualquer dúvida, entrar em contato, pode mandar mensagem que eu responderei. Sossegados. É uma forma bem simples aí de gerar renda, né? Pelo menos vai ver uma renda cair mensalmente na corretora e você tem que reinvestir esses rendimentos. Eu faço uma estratégia aí para 10, 15 anos que vocês não vão se arrepender. Ou se não quiser, experimente por um ano aí para ver se é realmente compensador e vocês decidem se vão querer continuar ou não. Eu tenho certeza que vão querer continuar recebendo dividendos e rendimentos de fundos imobiliários, tá? Mas é uma coisa que tem que ser resiliente, tem que aportar todo mês. Não precisa ser muito, pode ser pouco. E vocês vão pegar gosto e vai conseguir chegar a pagar suas contas só com dividendos e rendimentos de fundos imobiliários, tá? Vai conseguir mesmo. Isso eu tenho quase certeza. 99, né? Porque a resiliência, né, é o que vai fazer com que você consiga vencer, né? Hoje mesmo eu vi acabou o jogo, né, à tarde e passou uma banda lá no Caldeirão do Hulk.
Tá, logo no comecinho lá, eu tava fazendo coisa na cozinha, aí eu estava escutando, os caras estão há 10 anos, agora que eles vieram fazer uma vez sucesso. A mesma coisa na busca aí de dividendos e rendimentos de uma renda passiva, né? Você não pode querer resultados em 6 meses, né? Tem que, tem que demorar, tem que juntar, tem que ir comprando cotas. Quanto mais cotas você tiver, mais você vai ganhar dividendos. Pode começar aos pouquinhos. Um bom exemplo é, por exemplo, vai escolhe um fundo, vai comprando aquele fundo ali até os rendimentos deles der para comprar outra cota. Compra MX, compra aqui, por exemplo, VSLH11, né? Vai comprando ele. O VCHL11 aqui, ó. Compra ele, compra ele. Quando o rendimento mensal dele der para comprar outra cota dele, aí você muda para outro. Esse é um, para quem quer começar com pouco aí, é um bom começo aí, uma boa medida aí. Aí depois compra o XPPR11, vai comprando ele, né? Já comprou isso aqui, vai comprando outro e assim por diante, tá bom? Aí você vai vendo, vai acumulando, porque quando você compra um fundo imobiliário e seus rendimentos já dá para comprar outra cota desse fundo, você tem um cotas de fundo perpétua, né? Pro resto da sua vida, porque toda vez, se você comprar uma cota dele, você vai ganhar mais rendimentos. Com esse rendimento dá para comprar outra cota, você compra outra cota, no outro mês vai vir mais rendimento e assim vai crescendo. Cada vez mais cota, cada vez mais rendimentos. A gente chama de cotas infinitas, né? Quando você chega numa quantidade de cotas que o seu rendimento dá para comprar outra cota. Aí isso se chama rendimento, a gente dá o termo de rendimento infinito de cotas, né? Porque todo mês o rendimento dele vai gerar outra cota do fundo. E você vai comprando e vai comprando mais cota e vai ganhando mais e assim por diante, tá? Espero que eu tenha ajudado aí. O meu intuito aqui é passar o que eu faço. Espero que tenha ajudado alguém ou muitas pessoas e vamos construir junto aí o patrimônio na B3, tá? É muito interessante, é compensador, dá um pouquinho de trabalho, mas é compensador, demais compensador. Isso aí eu já estou sentindo que é compensador, tá? Muito obrigado a todos, uma boa noite. Hoje é um domingo aí, 12/6/2002, dia dos namorados, né? Tá? Felicidade, saúde, fique com Deus, deixe seus likes, compartilhe e até amanhã, se Deus quiser.